Eu vou trazer para vocês aqui um bastidor de uma outra bronca que Nízia já tinha tomado de Lula. Esse episódio, então, que levou Nízia Trindade aos prantos, na reunião ministerial de ontem, que eu estava contando, não foi a primeira vez que o presidente Lula deu uma bronca na ministra da Saúde. Em dezembro, Lula telefonou para a Nízia para reclamar da forma que havia sido comunicada à população a compra de apenas 6 milhões de doses de vacina contra a dengue, me contaram fontes do Palácio do Planalto. Pessoas próximas à ministra, com as quais eu também fui conversar, me confirmaram a ligação, mas negaram que tenha sido um tom de reprimenda. Elas disseram que o presidente estava apenas preocupado em que a ministra deixasse claro o motivo pelo qual não haveria vacina para todos os brasileiros. O protocolo da vacina de dengue são 2 doses. E essa quantidade de imunizantes, portanto, é suficiente para vacinar apenas 3 milhões de pessoas. E o Brasil tem uma população estimada de 214 milhões. Então, é uma gota no oceano. O que eu apurei? O Ministério da Saúde relutou, lá em outubro do ano passado, em adquirir essas vacinas da dengue, porque a fabricante não tem disponibilidade de doses nessa quantidade. Então, a avaliação dos técnicos é que a estratégia de imunização não funciona para você fazer uma contenção da doença em massa. O Instituto Butantan está preparando uma vacina prevista para ficar pronta em 2026 e aí, dessa forma, vai ser possível imunizar a todos. Só que aí foi aumentando a pressão da opinião pública, aumentando os casos de dengue e o Ministério decidiu posteriormente adquirir essa quantidade de vacina, que era o que estava disponível. Também conversei com especialistas de saúde e eles questionaram uma política que vem sendo adotada não só por Nízia, mas já por outros ministros da saúde, que é de dar menos importância ao combate nos focos do mosquito, que é reforçando o número de agentes nos municípios. Lembra, anos atrás, que sempre tinha aquelas campanhas de reforçar ali para ninguém deixar a água parada? Isso meio que foi ficando obsoleto e o governo descuidou. Governos aí, vários. Procurei o Ministério da Saúde, que não se manifestou oficialmente, e a assessoria do presidente Lula também não comentou. Pedro Venceslau agora vem para cá aqui comigo. Vamos fazer uma análise disso, Pedro. Você já estava dando ontem à noite que ia ser convocada essa reunião que acontece aqui daqui a pouquinho. Eu acho que a pergunta que a gente tem para fazer é uma pergunta política. Pegou mal para o Lula o que aconteceu ontem? Pegou mal, né? Uma ministra mulher, uma das poucas ministras mulheres, leva uma bronca do presidente homem, sai chorando da reunião e é acolhida pela primeira-dama Janja. Depois dessa reunião ontem, eu conversei com interlocutores do presidente ali do Palácio do Planalto e eles fizeram questão de ressaltar, segundo eles, que o choro da Nízia não tinha relação com a bronca do Lula, mas sim com a pressão que ela vem sofrendo, por um lado, do Centrão, que quer muito ocupar esse espaço, e, ou, por outro lado, o fogo amigo dentro do próprio PT, dentro do próprio, eventualmente, Ministério. Então, ela estaria bastante abalada em relação a essas duas frentes de pressão. Esses mesmos interlocutores fazem questão de lembrar que, desde a redemocratização, foram muitos os perfis de ministros da Saúde que passaram pelo governo. Alguns técnicos, como o José Serra e a própria Nízia, e outros políticos. E o presidente Lula tem feito questão de manter uma ministra técnica, apesar de todas as pressões, o que seria o mérito do Luiz Inácio Lula da Silva nesse seu terceiro mandato. A gente acompanhou, desde o início do terceiro mandato de Lula, a pressão do PP, de outros partidos do Centrão, para indicar nomes como Ricardo Barros, como o doutor Luizinho, e o presidente Lula não aceitou. Ele entregou outros cargos, mas não esse cargo que ele considera importantíssimo. Então é isso, Nízia não teria ficado abalada por conta da bronca do Lula. É uma versão para amenizar um pouco esse momento que pode ser interpretado como um machismo do presidente da República. Não sei se é coincidência ou não, logo depois do encontro da Nízia, o presidente Lula tem também uma audiência com mulheres, na qual ele vai falar sobre um prêmio para as mulheres. E tem gente que contesta essa versão de um ministério todo técnico, no caso da Nízia Trindade. Ela é uma técnica, mas tem ligações também com políticos e tem ali dentro do ministério muitos quadros do PT. A gente destrincha isso mais para frente. Obrigada, Pedro.